E aí, quando voltou, eles voltaram para o internato. Entendeu? Entendi. Mas o Adventista é bem pela educação cristã, mas das escolas daqui, tipo assim, não é muito boa de aprender mesmo a matéria, sabe? Meio fraca. Você achou É. de uma vez? E aí? Não, porque eu já estava em Salvador, aqui. Eu acho que não tem diferença não, que é tudo padrão, né, ali. É, mas o bicho acho que é. Explicar hoje de Mesma coisa. Microfone romantizando as beijo, mas pra você, se ele passar um pouco. Assim? Não precisa beijar, mas tá bom. Tá bom? Essa daqui, você fala pra mim, mas se precisa dar um recado, pode olhar pra câmera. Se fugir do microfone, vou dar esse sinal aqui pra você voltar. Podia sair daqui. Fica muito à vontade, tá? Eu vou olhar ali atrás, geralmente. O retorno, às vezes olha aqui também no celular, mas você continua falando. Massa. Tem que ir pra prática agora. Bora lá, começando mais um Colaboracast, diretamente dos estúdios da Colabora Brasil, no Shopping Lauro de Freitas, o único auto-shop da região metropolitana de Salvador. E hoje, um bate-papo incrível. Michel Victor vai conversar com a gente do saber ao fazer. O mundo não reconhece quem sabe, reconhece quem faz. Esse é o nosso bate-papo, é o tema central para hoje. E já convido você a se inscrever nesse canal, curtir, comentar, compartilhar. E claro, ativar o sino de notificação para que você receba sempre os nossos podcasts, tá certo? Michel Victor, bem-vindo, tudo bem, meu amigo? Fala, meu amigo, tudo bem? Muito obrigado, tá? É uma honra estar aqui no Colabora Brasil. Que Deus abençoe vocês, tá? Fico muito feliz. Que massa, tá? Seguinte, a gente já conversou aqui um pouquinho antes, nos bastidores. É sempre uma aula, nunca é somente um bate-papo, é sempre uma aula. Qual o seu sentimento sobre isso, Michel? Sempre que você conversa, transmitir um conhecimento, transbordar uma informação. Esse é o Michel normalmente, como é que é você no dia a dia? Então, no dia a dia, eu tenho passado muito tempo e gosto muito de aprender, né? Fico aprendendo e conversando com Deus. E aquelas coisas que eu aprendo, eu gosto sempre de compartilhar com as pessoas, porque eu acredito que as pessoas precisam saber. Assim como eu aprendi de alguém, eu também quero que as pessoas aprendam aquela nova visão, porque eu acredito que a visão é que vai transformar a sua vida. Muito bom. Você passou muito tempo da tua vida, ou praticamente todo ele, da tua vida profissional, trabalhando para você mesmo, empreendendo, enfim. Dificilmente acontece isso com as pessoas, porque geralmente elas vêm ali do CLT, tem uma certa insatisfação com o CLT ou uma nova visão, e dizem, pô, agora preciso dar um próximo passo. Como é que aconteceu com você especificamente, já que você nunca precisou trabalhar no CLT? Então, o meu pai, ele, quando tinha 14 anos, ele vendia picolé. Com 10 anos, ele arrastava camarão. E ele morava no interior, a família se mudou para Salvador. Então ele começou a vender picolé aqui. E aí, Deus abençoou ele, e com 26 anos ele já tinha a sua primeira empresa, já tinha o seu negócio. E quando eu nasci, né,
morei na comunidade até os 7 anos, mas dos 7 anos para frente, Deus já tinha abençoado ele em um ponto que a gente se mudou e veio morar em um local de classe média alta. Então, primeiro ponto, está escrito na Bíblia, um planta, Deus dá o crescimento e colhe. Nunca a posição que a gente está agora é porque a gente, do nada, começou a fazer. Sempre teve um contexto, uma história que alguém plantou para você estar colhendo. Então, ele plantou e eu comecei a colher. E aí, eu sempre vivi nesse cenário de empreendedorismo. Ele sempre empreendeu, sempre teve negócio, eu sempre vivi nesse ambiente. E aquilo ali foi formando dentro de mim um desejo ardente, que é o que está escrito na Bíblia. Que Deus dá a visão e a provisão. Então, Deus já vinha me dando uma visão, um sonho para eu começar a empreender. Então, com 18 anos, eu comecei a empreender. E aqui tem um contexto. Eu comecei a empreender porque tinha alguém por trás me financiando. Expressa aqui, claro, porque às vezes não dá para você empreender sem você ter um emprego que vai te ajudando naquela renda para você começar a empreender, ou se você não tiver por trás. No meu caso, eu comecei a empreender, mas tinha o meu pai me dando um suporte, não era um grande suporte, mas ele estava dando suporte para eu começar a empreender. E Deus abençoou que logo, com 21 anos, eu já decolei. Então, eu consegui me manter nessa carreira, o que foi muito difícil também, porque tinha altos e baixos, o que você vai aprendendo a administrar. Então, você empreender, só empreender é muito bom, mas também é muito desafiador, porque você fica sem uma estrutura por trás de você, para você poder contar se algo der errado. Por conta da sazonalidade? Por conta da sazonalidade e também por conta da estruturação mental, porque quando você vai empreendendo, como é que acontece hoje na maioria das vezes? Você tem uma habilidade ou você tem uma profissão e você coloca em prática, mas você não entende o todo, você não entende todo o contexto, e aí você não tem tempo de ficar ainda reciclando sua mente, continuar aprendendo, você não tem esse tempo, você vai no tempo de colocar o seu negócio em ação. Então, só vê o seu negócio. Só vê o seu negócio, tem muitos riscos que você não está vendo, que pode acontecer com você durante o caminho. E aí, quando acontece esses riscos com você, é que vem a sazonalidade e você... Qual é a outra opção? Se você não construiu outras opções para você enquanto empreendendo, entendeu? Por não ter tido experiência direta como CLT, mas teve uma experiência de prestação de serviço intraempreendedor, talvez tenha sido isso, o que é que você percebe que é o grande gargalo que as pessoas têm entre ser funcionário, ser patrão e no relacionamento entre essas partes? Perfeito. Muito boa pergunta. Tem um livro que ele fala sobre os 5 níveis da liderança. O primeiro nível da liderança é o nível da posição. Você é meu líder, porque quando eu entrei na empresa, você estava num cargo. Eu não te respeito porque de você, eu te respeito pela sua posição. O segundo nível da liderança é o nível do amor. Eu te amo, gosto de você, é por isso que eu te escuto. Só que nem a nossa esposa que nos ama, ela não escuta a gente em tudo só pelo amor. Ok. Então, primeira posição, nível raso. O nível do amor também é um nível raso. Não é o suficiente para as pessoas elas estarem com você em todas as situações. Terceiro nível é o nível da visão. O que é a visão? Eu expando a mente para um destino. Só que onde que acontece o problema? É na transição do terceiro para o quarto. O quarto nível é: será que você é capaz de me levar para o local da visão? Se eu não acreditar que você é capaz de me levar para o local da visão, vai acontecer 3 coisas. Ou eu vou te trair, eu vou procurar uma outra coisa e vou construir nas suas costas. Ou eu vou desanimar, ou seja, não vou entregar mais porque eu não acredito mais. Como não tem outra opção, ou eu te traio, ou eu desanimo, ou eu separo de você. Então, o que acontece muito nas empresas? As empresas, elas levam a visão para o colaborador precisa carregar aquela visão, mas só que as empresas não têm plano para levar ele para o local da visão. Então, como é que o colaborador se sente? Olha, eu consigo transformar a vida das pessoas, de todo mundo, mas a minha vida não é transformada. A minha vida não é transformada. Então, quando a vida dele não é transformada, ele não segue adiante. E o último nível, quase nenhuma empresa chega, quase ninguém chega, é o nível de Jesus. Qual que é o nível de Jesus? Eu vou, mas vocês farão coisas mais do que eu. É quando eu performo um colaborador tão grande, que ele começa a ter um crescimento tão grande, mesmo que não esteja comigo mais diretamente, mas ele ainda quer estar ligado a mim. É quando a empresa começa a construir parceiros de negócio. Cara, que massa. Há muito tempo atrás, as pessoas
pessoas, elas são empreendedoras com equipe. Sim. E eu percebo que, de alguma forma, com a chegada da tecnologia e todas as outras coisas que vêm acontecendo, as pessoas estão voltando para esse lugar de equipe. Era equipe, o cara produzia o alimento lá, vamos lá, produtor de trigo, produtor de maçã, produtor de uva, ele produzia aquilo, trocava aquilo, a situação dele era aquela. Eu produzia para mim mesmo, trocava por outras coisas que eu precisava. Depois chegou um momento em que agora eu tenho uma empresa e contrato várias pessoas. E agora estamos no outro momento de refazer aquele caminho anterior, que é com a questão da internet. Eu posso ter aqui ou uma equipe enxuta, ou eu só vou trabalhar, por exemplo, eu escrevi meu livro, fiz um curso, botei na internet, eu não preciso de ninguém de equipe. Ou apenas parceiros de negócio. O que você vê sobre isso? Estamos caminhando para esse momento novamente, você discorda, concorda, tem outra visão e fala sobre essa parte. Então, eu acho que a gente está vivendo alguns momentos em paralelo. Com o avanço da inteligência artificial, a insegurança está crescendo muito. Então, as pessoas estão cada vez mais se sentindo inseguras. Então, antigamente, por exemplo, as pessoas iriam fazer um trabalho, elas realmente faziam um trabalho. Hoje, elas não fazem um trabalho, elas pedem para a inteligência artificial fazer o trabalho, e aí lê e vai corrigindo um ponto. Então, o que acontece? Você quer conversar com alguém, você vai mandar uma mensagem, a pessoa não manda mais a mensagem sem primeiro pesquisar aqui no ChatGPT se tá bom. Tá boa a mensagem, aí ela manda a mensagem. Então, está se instaurando uma insegurança muito grande. Com essa insegurança que está se instaurando, o que acontece? As pessoas que têm eu empresa, elas, no meu ponto de vista, elas estão matando essa eu empresa, está querendo ser colaborador de alguém, porque ela está insegura de não conseguir. As pessoas que já têm grandes empresas, o que elas estão fazendo? Elas estão se aproveitando dessa insegurança, fazendo um cara pronto para estar dentro de um guarda-chuva que teoricamente é seguro, mas não te proporciona crescimento. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo aqui as pessoas que só tem um negócio, ou seja, que é só ela mesma um negócio, elas estão desistindo desse negócio por conta da segurança e do medo. E cada vez mais, além da nossa insegurança interna, está tendo uma segurança externa. E qual que é o pior vírus do mundo? Que baixa de cara a sua imunidade. Qual que é? O medo. Então, o medo hoje, da pessoa empreender, da pessoa ter um negócio, da pessoa continuar no seu negócio, está acabando com a pessoa. Você vê que Deus disse para Josué, Moisés morreu. Entenda que esse ciclo acabou. Agora é de você para frente. Não tem mais de você para trás. Ele morreu. E aí Deus disse, mas agora que ele morreu, você precisa ser forte, corajoso. Ser forte e muito corajoso. E você precisa se lembrar e não esquecer que você precisa ser forte e corajoso. Por quê? Porque o padrão das pessoas é ter medo e ter insegurança. Então, o cara que está sozinho, caminhando sozinho, ele está morrendo pelo medo e pela insegurança. Tem uma repetição, inclusive logo no início de Josué, as pessoas usam bastante Josué, do seja forte e corajoso. Mas no primeiro capítulo já tem essa informação, seja forte e corajoso, pelo menos 2 vezes. 3 vezes. 3 vezes, né? Aí, então. Ainda bem que eu falei pelo menos. Essa coisa do medo é bacana de se falar. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui. Eu coloco nesse meu livro aqui, o medo, ele é o grande vilão, tá? Para quem tem medo, não vai aqui, exatamente no capítulo 7. Extermínio o medo, ele é o grande vilão, tá? No capítulo 7 desse meu livro aqui, Extermínio antes do dinheiro, disponível na Amazon, pode pesquisar no Google, que o Google vai te direcionar para a Amazon para você ter acesso a essa obra. Cara, não tem jeito. Se você tiver com medo, vai comer mesmo. O frio na barriga vai existir, mas tem que ir. Pergunto, existe segurança, estabilidade e equilíbrio no seu ponto de vista para a vida como um todo, para os negócios, enfim? Existe. Esse equilíbrio, essa tranquilidade, essa segurança está em Deus. Não está nas coisas, porque Deus, na Bíblia está escrito que Deus tem planos de paz e de nos fazer prosperar. E que Ele nos dá provisão e que Ele nos guarda. E o principal versículo, se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Ou seja, se Deus não guardar o seu negócio, em vão vigia o sentinela.
Na pandemia tinha pessoas que tinham um excelente emprego, muitos anos, estrutura. Do dia para a noite foi demitido. Do dia para a noite caiu. Cadê a segurança dessa pessoa? E aí? Muitas pessoas se mataram, outras caíram em depressão porque já tinham idade mais avançada, estava fora do mercado de trabalho. E agora, como que eu vou conseguir se eu só estou em casa? Sem trabalho. E aí o seguro vai acabar. Então, onde que está a segurança de todo mundo? Não só do empreendedor, mas quem está na CLT. É quem está em Deus. Porque é Deus que fala. Se Deus hoje enviar uma ordem, e enviou a ordem que foi para a vida de Jó, o que é que vai acontecer? Quem vai poder te salvar? É o seguro de desemprego? E se o empreendedor que está com as contas todas em dias, toda a estrutura, mas só para ele uma doença? E se aquela pessoa que é médico, eu sou médico, é ok, mas você ficar em cima da cama e você não consegue mais atender, quanto você vai ganhar? Então muitas pessoas falam, para o médico é seguro, mas para mim que não tenho uma formação, eu só estou empreendendo, é mais arriscado. Então perceba que a segurança não é nenhuma profissão, porque se Deus tirar a saúde daquela pessoa, você ficar em cima da cama, e se bater no carro e ficar aleijado? Então, eu vou falar que os nossos olhos devem estar voltados para Cristo. Tem que olhar para Cristo, para saber onde está o caminho e a direção. Sensacional. Cara, qual foi o momento mais desafiador que você já passou? Como você venceu esse momento? Porque existe uma coisa em comum, pelo menos o que diz a jornada do herói, o herói de mil faces, Joseph Campbell, é que praticamente todo mundo vive a mesma história, a mesma narrativa, só que com cenários diferentes. Olha, o meu momento mais desafiador, por incrível que pareça, é quase o título desse livro aqui, viu? Rapaz, esse é bom de verdade, esse título aqui, você tem que ler esse livro, viu? Eu ganhei, quando eu tinha 21 anos, eu bati o meu primeiro milhão. E ali, quando eu bati o primeiro milhão, estava muito bom, só que logo depois, em seguida, eu comecei a perder, e eu fiquei doente. Fiquei com síndrome de pânico, fiquei com ansiedade, a minha pressão subia rápido, ou seja, qualquer coisa, ao nível de preocupação que eu estava e de estresse era tão grande que eu passava muito mal. Isso veio no meu emocional. E aí, Deus começou a me ensinar muitas coisas, e isso se resolveu quando Deus começou a me ensinar algumas coisas que é o que eu vou te compartilhar aqui. A primeira coisa que Deus me compartilhou é que eu não tinha perdido tudo, eu só tinha perdido o dinheiro. E com isso veio o ensinamento do livro, que é o quê? O que é pobreza? É incapacidade de gerar. O que é riqueza? Capacidade de gerar. Então, às vezes o cara não tem dinheiro, o empreendedor ele não tem dinheiro, não quer dizer que ele é pobre, mas ele tem a capacidade de gerar. As pessoas acham que pobreza é escassez de dinheiro e riqueza é a abundância de dinheiro. Só que pobreza é incapacidade de gerar. Então, Deus me mostrou que você não perdeu tudo, você só perdeu dinheiro. Você não é pobre porque você perdeu dinheiro, porque você tem capacidade de gerar. E sou eu quem vou alargar as suas possibilidades, as suas oportunidades de gerar. Então, o momento mais desafiador não foi quando eu perdi tudo, foi quando eu achei que eu não iria ganhar de novo. Esse foi o momento mais desafiador. E aí tem uma passagem na Bíblia que fala, Jesus fala assim, que até o que você não tem lhe será tirado. Como que você tira algo de quem não tem nada? Tirando a oportunidade de ter no futuro. Então, o momento mais desafiador era quando eu achava que eu não ia ter no futuro. Como é que você venceu isso? Deus falou comigo. Ele é o tudo da minha vida. Foi ele que tirou e ele que me daria. Foi ele que me deu, não foi o mérito meu. E aí, que foi aquela provocação que eu te falei no início, sobre o plantar e colher. Muitas pessoas falam, você tem que plantar, porque o plantio não é obrigatório, mas você só colhe o que você planta. Mas o que acontece? Deus é o provedor do homem, Deus quer te dar. Então, o fato de eu plantar e colher, o meu foco não é no plantar e colher, o meu foco é na missão, na provisão, porque é o meu chamado que me leva para o trono. O que foi que Davi plantou para ele poder ser rei de Israel? Qual foi o plantio dele? Não sei. Ou seja, nada do que ele fez justifica o trono. Nada do que ele fez justifica uma pessoa que não tinha nada, morava no mato, que era excluída da família, ser rei. Vai lá. Provocar. Dessa forma, Cristiano, você acaba trazendo para mim a sensação de que
Deus tem os seus escolhidos, os seus preferidos, que não existe mais aquela coisa do livre-arbítrio, que Deus gosta mais de uns do que de outros. Como assim, velho? Massa demais. O que é que Deus vem da vida? Me fala. O coração. Qual que é o propósito? Jesus morre na cruz. Jesus morre na cruz para você morrer e ele poder governar a sua vida. As pessoas falam, Jesus morreu na cruz para me salvar. Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados. É verdade. Mas o principal motivo foi porque o homem sem Jesus governar só vai fazer besteira. O principal motivo foi para Jesus governar. E daí Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O propósito de tudo é Cristo viver em você. Então, quem são as pessoas que avançam? São as pessoas que Cristo governa a vida. Porque Deus precisa olhar e ver o filho dele. Quando Deus olha e vê o filho dele, aí você é abençoado. Só que o que está acontecendo hoje? As pessoas acham que depende delas serem abençoadas. Então, eu estudo, eu planto, eu faço, eu trabalho muito. Quantas pessoas você conhece que trabalham muito? Muito de verdade. Faz muito, não tem tempo para família, não tem tempo de nada. Só trabalha. Não constrói nada. Muita gente. Ou até constrói, mas agora já está com 70 anos. Ou até constrói, mas cara não tem mais nada. Tipo assim, não tem mais vigor para desfrutar. E por que tem uns do nada, meu amigo, recebe uma ideia, bota uma ideia em prática e colhe aquela ideia. Por que tem uns que do nada é inserido em um contexto e é abençoado? Então, respondendo a pergunta, Deus prefere o filho dele. E as pessoas que o filho governa são as pessoas que mais Deus acelera. Ok. Você falou que um bate-papo aqui anterior nos bastidores, não existe a questão, agora há pouco você trouxe de novo, que não existe a questão do tempo de plantio e colheita, e você me trouxe alguns exemplos a respeito disso. Interessantíssimo isso. Não tem tempo para plantio e colheita, mas pelo menos tem um tempo como um fator de preparação, visto que o filho pródigo pega uma grande bolada do tempo que ele estava pronto para receber e acaba perdendo tudo. Vamos lá. Plantar e colher é uma lei da terra. Okay. Se eu planto, eu colho. Se eu planto uma fruta A, ela tem um tempo e eu vou colher naquele tempo. Se eu planto a fruta B, ela também tem um outro tempo e eu vou colher naquele tempo ali. Então, uma vez é mais rápido, outra vez é mais demorado. Então, o plantar e o colher é uma lei da terra e tudo que a gente planta tem um tempo para a gente colher. Agora, Deus está no tempo? Não. Deus depende do seu plantio para você colher? Não. E a Bíblia fala, crescemos conforme a renovação da vossa mente. Okay. Então, ou seja, à medida que tem um outro porém que eu quero trazer também. Onde que acontece o reino de Deus? Dentro de nós. Então, à medida que esse reino, que é próspero, que é abundante, esse reino é tão poderoso que está escrito que quando foi instalado na terra uma criança de 2 anos e irá caminhar lado a lado com um leão, e o leão não irá fazer nada com ela. Um bebê irá botar a mão, está em Isaías, botar a mão na toca da cobra e a cobra não vai picar o bebê. Ou seja, é um reino de poder. Se esse reino cresce dentro de você, o que fica impossível para você à sua volta? O que vai depender de um plantar e um colher? Então, o que acontece? Eu não estou invalidando um plantar e um colher, a gente tem que plantar para colher. O que eu estou dizendo é que o nosso foco é em fazer e encaminhar para a missão do nosso Pai, que nos deu. E aí a colheita vai chegar no tempo que a gente terminar, e não pelo nosso mérito. Porque tem pessoas que falam, é só o mérito, planta e colhe, mas Deus, mas não fica com o que plantou, sai pelas mãos. Trabalha, planta e colhe, mas não fica com nada do que plantou. Porque Deus tem um exército que tira de você, caso você não esteja alinhado com ele. Eu vou trazer uma provocação até de um versículo bíblico que muita gente passa a Bíblia toda e às vezes não encontra isso que eu escrevi aqui na última página do livro. É muito bacana esse versículo. Cara, se eu fosse você, eu já dava um like, tirava o like e dava um like de novo. Esse ninguém abre, né? 2 Coríntios 8, 8 e 9.
Não digo isso como que manda, mas para provar a diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza você se tornasse rico. Você fez isso, né? Não tinha reparado com detalhe. E aí, ouvindo agora... O que é ser como pobre? Vai, não mistura não, por volta. Como? Não mistura não, vê. Não, é que você viu O que você leu? Jesus, Sim. vai lá. Como foi o versículo que você leu? Sendo rico, se fez pobre, para que você se tornasse rico. O que é esse se fez pobre? Me conta no teu ponto de vista. No meu ponto de vista, ele se absteu da sua glória, ou seja, ele se colocou em uma posição que é muito difícil a gente se colocar hoje. Observe, quando as pessoas vieram prender Jesus, Pedro pegou a espada, cortou a orelha de um soldado. Jesus falou para ele, pare, guarde a espada, colocou a orelha de volta no lugar e falou para ele, Pedro, você acha que se eu quisesse me defender, eu não pediria ao meu pai e ele enviaria legiões de anjos para me salvar? Jesus estava dizendo, se eu quisesse, eu destruiria o mundo todinho para poder me salvar. Então, o que ele se fez? Ele se absteu, ou seja, ele não usou aquilo que ele poderia usar para nos dar uma vida. E quantas vezes aquilo que a gente tem, a gente usa para mostrar como que eu sou poderoso para outra pessoa. E aí fala que Deus, ele abate os exaltados. Mas honra os humildes. Ok. Você acha que todo mundo deveria prosperar? Sim. E o que falta? Um alinhamento do céu com a terra. Vamos puxar aqui. 98% das pessoas são teoricamente pobres. Certo. 2% é o percentual que tem uma vida próspera financeiramente falando. Certo. Só 2% da população está alinhada com os céus? Olha, aí a gente vai... Eita. Vai para um... Não fique nervoso não, não fique nervoso não. E aí a gente vai para uma amplitude maior. Veja bem. Bora. Onde que está o crescimento? Está com a renovação da mente. Tá. Então, primeiro ponto. A gente tem um sistema que não quer que as pessoas prosperem. Por quê? Porque você nasce e aí fala que você tem que estudar. Para quê? Para você ter um bom emprego. Tá. Um sistema espiritual, um sistema No sistema tradicional terreno, tá. Ele formata as pessoas para ser controladas pelo sistema. Então, você vai estudar para você ter o quê? Um bom emprego. Ninguém fala, olha, você vai estudar para você abrir um negócio e gerar emprego. Todo mundo fala, você vai estudar para você ter um bom emprego. Então, todo o nosso mérito não está sendo em prosperar, crescer, está sendo em se sustentar. Então, todo mundo hoje está trabalhando para quê? Para se sustentar e não para prosperar. Então, quando eu, em Provérbios tem dizendo assim, será realizado com você conforme o seu pensamento. Ok. Você vai ser, tudo que vai acontecer com você é igual ao que você pensa. Se você pensa em só sustento, como que você vai ser próspero se sua mente só está expandida ao nível de sustento? Ok. Pronto, então, primeiro ponto, as pessoas, esse alinhamento com o céu precisa também de renovar sua mente. Deus só fala com você na medida que você entende. Deus não fala nada com você que você não vai entender. Então, como que ele pode te dar mais tesouros se você tem ainda uma mente fechada? Então, você precisa expandir a sua mente. E Deus, Michel, mas Deus só abre a mente de uma pessoa e não abre a mente de outra? Não. Deus deu uma visão para todos. Está escrito na Bíblia que ele te deu uma visão e vai te dar provisão. Só que essa visão que Deus te dá é muito longe do seu cenário atual. Então, você prefere não acreditar na visão que Deus te deu, para quê? Acreditar na sua visão do sistema terreno. Tipo assim, hoje, quando você fecha seus olhos, você tem uma visão de você fazendo sucesso. Onde que você está fazendo sucesso quando você fecha seus olhos? Qual é o ápice da sua carreira? Aí quando você olha para a sua vida hoje, caramba, ela está distante desse número. Como você vai chegar? Então a maioria das pessoas olha a condição atual, a situação, vive para se sustentar e esquece do sonhozinho que está dentro da mente dela quando ela fecha os olhos. Ok. Então por que as pessoas não chegam em só 2%? Porque 2% alguém abriu a mente dele.
E uma mente expandida nunca mais volta ao seu Depois que você vê, não tem como mais dizer. desver, tá visto. Voltando aqui a um ponto do que você trouxe como trecho, que até o que tem será tirado, isso foi dado como um recado para aquela pessoa que não multiplicou o talento que foi dado. Isso. Me fala um pouco sobre isso. Só para quem não multiplica, tem que multiplicar o talento. O que é esse talento que precisa ser multiplicado no final das contas, sem ser o talento moeda financeira, né, monetário, que era aquela situação específica? E esse também é o nosso tema, do saber ao fazer. Bora lá. Então, talento, nesse contexto, era ouro. Mas hoje, existe talento dentro de você que é ouro também. Que é aquela sua habilidade, que é a sua profissão, que é a sua carreira. Mas você não coloca em prática por conta do medo e da insegurança. Então, para todas essas pessoas que não colocam em prática o que Deus deu como talento, ou até mesmo a profissão terrena, ela é tirada dela a oportunidade de ter no futuro. Vou te dar um exemplo. Uma profissão. Me cita uma profissão, qualquer uma. Qualquer uma, vai lá. Motorista. Pronto, motorista. Ele tem uma habilidade, mas ele usa essa habilidade ali só para dirigir. Mas teve pessoas como o dono da Uber, por exemplo, que entendeu isso e conseguiu multiplicar, e ele colheu muito para o futuro, e a geração dele toda está tendo o resultado daquela ideia. Então, ou seja, eu passei a minha vida toda dirigindo, mas o meu único foco estava aqui. Ou seja, esse meu único foco aqui não me deixa pensar em mais possibilidades que o meu talento poderia me levar. Um médico, se de um motorista eu vou para outro extremo, um médico, ele se forma, mas ele está ali sempre trabalhando de plantão. Mas existem outros médicos também que desenvolveram um ecossistema de negócio e que prosperou demais. Ou seja, quando eu não desenvolvo no nível máximo aquilo que Deus me deu, eu vou viver sempre à base do sustento. Boa. Vamos lá. Sobre do saber ao fazer, é no sentido de eu sei, mas não faço e fico um obeso mental, ou é um outro viés? Pronto, você, em Apocalipse tem uma revelação, né? Das 7 igrejas, e uma das últimas igrejas era aquela que era faminta por conhecimento, sabia de tudo, mas não tinha profundidade de nada. E nos últimos tempos será assim. Então, o negócio de vender curso hoje ainda vai dar muito certo. Por quê? Porque está escrito na Bíblia que nos últimos tempos as pessoas queriam aprender de tudo. Então as pessoas elas nunca se acham que estão prontas, e elas sempre querem aprender mais e mais e mais para poder começar. Então, do saber ao fazer é o quê? Você sabe, mas você não faz porque você acha que você não está pronto e você acha que você precisa de mais para poder fazer. Só que se você fizer aquele básico que você sabe, já te dá muito retorno. E se você não fizer nada, te dá quanto de retorno? Nada. Então, do saber ao fazer você já tem tudo que precisa para começar a dar o próximo passo para o próximo nível. Mas se você for aprender mais e mais e mais, você nunca sai do lugar. Porque isso é um vício. É mesmo. Qual a diferença do pensador para o fazedor? O fazedor, ele coloca em ação. O pensador, ele só fica na fase do pensamento. E se eu fizer? E se der errado? E se der certo? E se eu for ali? E se eu for? Ele está sempre pensando, está sempre criticando, está sempre buscando coisas para poder falar, comentar. Existe uma frase hoje em dia que é muito utilizada, que é o mais conhecido vence o melhor. O que você pensa sobre isso? Eu concordo. E ó, na minha profissão, o que eu atendo muito? Eu atendo muitas pessoas que falam assim, olha, eu tenho 30 anos de profissão, eu tenho uma história no mercado. Essa juventude começou agora, está ganhando mais do que eu, tem mais reconhecimento do que eu, e eu sei mais do que elas. Mas quem que sabe que você sabe mais do que elas? Se você não é visto, se você não se mostra para o mundo. Então, antigamente, o seu filho, ele se formou, agora ele é um dentista, ele é um advogado. Você via que 6 meses depois ele estava com um apartamento, já estava com um carro, ele tinha um passaporte para a riqueza. E hoje? Hoje ele se forma e nada acontece. Por quê? Porque antigamente não tinha.
E aí se você tem, você é rei. E hoje em dia tem muito, só que qual que vai diferenciar? Qual que é o melhor? Qual que vai se destacar? É aquele que é mais visto. E para você ser visto, você tem que representar um movimento. Como assim? Explique melhor isso aí. Olha só, hoje 3% das pessoas quer comprar o seu produto, quer comprar o que você vende. 3%. 3%. Tá. E está com dinheiro na mão para comprar. 7% está disposto a ouvir, 45% é neutro e 45% tem um preconceito sobre o que você vende. Quando eu vou no meu Instagram e eu começo a falar da minha profissão, do meu negócio, do meu produto, o que acontece? O meu engajamento cai, porque só quem quer saber daquilo ali é os 3%. E os 7% que está disposto a ouvir, que é o curioso, que quer comentar da sua vida. Mas 90% que é o oceano azul, que pode transformar a sua vida, ele nem sabe que esse produto existe, ele nem tem consciência sobre isso que você faz. Você precisa conquistar ele. E aqui eu vou dar um exemplo, mas você não precisa me bater, não precisa me xingar, nem brigar comigo por esse exemplo. É só um exemplo. Pense que seu produto é Bolsonaro. Você acha que os 55 milhões de votos que ele teve em 2022, quantos por cento leu o plano de governo? Pouquíssimos. Mas o que é que todo mundo viu, entendeu e botou na blusa, no peito, na mente e no coração? Deus, pátria e família. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ele representava um movimento. Se fosse você no contexto dele, representando esse movimento, você teria sido presidente do Brasil. O que é que eu estou te mostrando aqui? Minha mensagem precisa ser maior do que a minha e maior do que o meu produto. A mensagem que Jesus carregava era maior do que o que ele estava propondo fazer, ou seja, ficou de geração a geração. E isso que tem que acontecer com o nosso produto, com o nosso negócio. A gente tem que falar da transformação dele, não do nosso produto, que ninguém acordou para comprar nada hoje. Muito bom. Inclusive aí levantou a bola, eu tenho que chutar, né? Eu não deixo passar a oportunidade. Nesse livro aqui, o Manual do Palestrante que Encanta, meu segundo livro, acabei de lançar. Inclusive tem mais um novo lançamento agora em Camaçari, depois do lançamento de Alagoinhas que fizemos. E nele eu falo uma coisa que até minha filha pegou para ler e ela já ficou atenta a essa informação, que o mensageiro passa, mas a mensagem fica. Então isso é muito importante. A sua mensagem precisa perpetuar e ela vai ganhar eco, ela vai ganhar coro. Vai chegar um dia que as pessoas vão esquecer do que você fez, do que você representou. Daqui a 500 anos, talvez, ninguém nem mencione ou lembre que você existiu nessa terra. Mas se você tiver uma boa mensagem, um bom movimento, como falou o Michel agora, talvez esse movimento vai ecoar. É isso ou não? É isso sim, com toda certeza. Você faz o que hoje da vida, Michel? De que forma você tem ajudado, transbordado o teu conhecimento também, através do teu trabalho na vida das pessoas? Eu formato negócios. Então eu pego uma pessoa que tem uma ideia, que tem um talento, que tem uma profissão, que tem uma habilidade, e eu contextualizo ela, ou seja, eu crio um negócio em cima daquela ideia para você colocar na internet e você ganhar visibilidade e escala. Então é isso que eu faço hoje. Te dou voz, que é a ideia do... Que massa, que massa. Dou voz para você no sentido de montar o seu negócio e você conseguir viver daquilo. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela era enfermeira, né, 2 filhos, ganhava R$4.300 e mais as outras coisas, né, que vem acrescentar. As bonificações. As bonificações, tá? Então, só que ela não aguentava mais dar plantão, não aguentava mais deixar os filhos dela pequenos em casa. O que a gente fez? A gente construiu um negócio para ela na internet. Ela não ganha muito hoje, porque as pessoas acham que eu vou para a internet e eu vou ficar milionário da noite por dia. Não é assim, mas ela ganha 15 mil por mês, em média. Tem mês que é 13, 12, tem mês que é 17, 20. Então a média, 15 mil. Ela saiu de 4.300 para 15 mil, sem precisar dar plantão, sem precisar ir mais para o hospital. Ou seja, só fazendo o quê? Ajudando outras pessoas com a habilidade que ela tinha. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho ajudado pessoas a alcançar o seu sonho e ajudar outras pessoas com a sua habilidade, com o seu talento. Boa, boa. E as pessoas se encontram como? Nas redes sociais, site, telefone? Sim. Michel Vitor é o meu Instagram, tá? Eu tô lá. E também tem um site do meu negócio que é organizec.com. Pronto, tá dado o recado. Quer deixar uma mensagem final para quem acompanhou até aqui o nosso podcast? A mensagem final é: Deus já colocou dentro de você a semente que você precisa para prosperar.
É só você colocar ela em prática que você vai prosperar. Show de bola. Galera, muito obrigado para você que acompanhou até aqui o nosso podcast. Tem um oferecimento de MacGyver Motocenter, que fica na Ladeira dos Galéios, ali pertinho da Arena Fonte Nova. Tudo que você precisa aí de peças e serviços para a sua moto, o MacGyver tem. MacGyver Motocenter, tá certo? Eu fico por aqui, digo sempre, porque dele por ele e para ele são todas as coisas. Tchau, tchau. Foi? Então pronto. E aí, presidente?